Então, galera, a gente veio apresentar aqui o trabalho de bioquímica do exercício. Eu sou o Jones e eu vou estar juntamente aqui com o meu colega Diego Rodrigues. A gente vai falar sobre a disciplina de bioquímica do exercício do curso de especialização em fisiologia do exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema que a gente vai abordar aqui a gente vai estar descrevendo as rotas bioquímicas, né, de um atleta de alto rendimento e a gente vai estar acompanhando ele durante 24 horas. A gente vai trazer tanto a dieta dele quanto os treinos que ele teve durante essas 24 horas que a gente esteve junto com ele e acompanhando o que ele nos foi nos relatando. Os temas aqui que a gente vai estar explicando durante a apresentação e os tópicos, a gente vai estar falando sobre a modalidade que o atleta exerce. A gente vai estar falando um pouquinho mais dele mesmo, do atleta, da dieta que ele acabou nos passando, das informações um pouquinho mais pessoal do atleta e o treino específico que ele realiza, que ele acabou realizando nessas 24 horas. Bom, a modalidade que ele executa hoje como profissional de esporte é o futebol. O nome do atleta é Jefferson Hermes. A modalidade que ele executa, como eu já tinha dito no slide passado, é o futebol. A posição dele é goleiro. Hoje, atualmente, ele está no União Frederiquense, mas ele já teve passagem por vários clubes do país, aí, tanto da região centro-oeste, sul do país. E hoje, atualmente, se encontra no União Frederiquense, de Frederico Westphalen, a cidade aqui no Rio Grande do Sul. Então, galerinha, para a gente entender um pouco melhor desse atleta, a gente usou alguns questionários e um deles é o Parquet, onde tem 7 perguntas e elas são bem objetivas, se sim ou não, para a gente entender a aptidão desse atleta. Então, todas as respostas dele foram não. Se porventura ele tivesse respondido uma positiva, né? Sim, a gente teria que encaminhar esse atleta aí para o médico para ele avaliar melhor o que está acontecendo com ele. Se aprofundando um pouco mais, então a gente fez uma anamnese. A ideia da anamnese é justamente ter esse histórico, essa vida pregressa dele, tanto de atividade física, né, de exercício físico, quanto a questão de saúde. Então, levantar ali alguns pontos, histórico na família de patologia, se ele mesmo tem alguma saúde, alguma doença, se ele faz utilização de algum medicamento de uso contínuo, se ele fuma, ingere bebida alcoólica. Então foi feito todo esse levantamento e duas respostas nos chamaram a atenção. A primeira é o consumo de álcool, né? Apesar de ser um consumo muito pequeno, né? Muito baixo ali, ele consome uma vez ao mês em torno de 3 litros. A gente sabe que o álcool ele interfere aí de forma diretamente no desempenho, né? Questão de sono, no próprio desempenho físico. Então, ele sendo um atleta profissional, isso nos chamou a atenção. O questionário também levantou que ele já teve uma pubalgia. Ele relatou para nós que ele ainda sente um pouco de desconforto, ou seja, ela ainda está ali incomodando um pouco ele. Ele buscou o tratamento da primeira vez, tratou, mas pelo jeito o tratamento não foi tão efetivo assim, porque ela está voltando. Ele está sentindo dor, desconforto uh, através dessa lesão, da pubalgia. O outro questionário que nós utilizamos, então, também foi o qualidade de vida e bem-estar. Esse questionário é bem interessante porque ele avalia de forma geral a vida do atleta, né? Tanto a parte psicológica quanto a parte física. Então, como o treino está interferindo na vida desse atleta, né? Tentando ali levantar como ficou a dor geral dele pós os treinos, né? Saúde mental geral, enfim, qualidade do sono. Então, a ideia é fazer um levantamento sempre pós-treino, né? De como está acontecendo isso. E aí ele vai de 1 a 5, sendo 5 onde ele não tem nada, tá tudo bem.
Um e dois seria que ele tem alguma coisa, né? Um seria o mais preocupante. Ali só no dois, lidar com estresse e satisfação com a vida, foi o que ele respondeu, que foi o que nos chamou a atenção. Fora isso, as outras perguntas ele está bem, né? Então ele não se sente com dor, saúde mental está em dia, qualidade do sono está bom, e ele vem apresentando aí bons resultados. Bom, a gente vai trazer agora um pouquinho para vocês as informações do atleta, né? Pessoais. A altura dele é 1,89, o peso 90 quilos, a idade dele hoje que ele se encontra é de 28 anos, e com esses dados todos a gente chegou ao IMC dele, o índice de massa corporal, de 25,2. Bom, a dieta, o período que foi realizada, né? Foi realizada ocorreu entre os dias 12 e 13 de julho, no caso era vésperas, né, das quartas de finais da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, a nossa Série A2 aqui do estado, contra a equipe do Monson de Porto Alegre. Esse jogo foi realizado em Frederico Westphalen, onde o União Frederiquense, no clube em qual ele atua, manda os jogos hoje. Estamos acompanhando a janta dele do dia 12, onde a composição é basicamente carboidrato, proteína e gordura. A gente inicia ali, então, pelo carboidrato, que foi a massa e a polenta. São fontes de carboidrato complexas, né? Que são digeridas e transformadas em glicose, entrando na glicose para a produção de energia. Aqui, a gente já tem uma sugestão, que é a questão do tipo de carboidrato que ele está consumindo. Ele podia entrar daqui a pouco aqui com uma batata inglesa, ele podia entrar com uma batata doce, então são carboidratos também de uh, complexos, né, que são de melhor qualidade para ele. A questão da proteína, tudo ok ali, então a proteína de frango, né, fornece proteínas que são quebradas em aminoácidos e utilizadas para a síntese proteica, reparo muscular e como fonte de energia em casos de extremos via de ciclo de alanina. Um ponto de melhoria também, uma sugestão para que ele não introduzisse o queijo, daqui a pouco um outro tipo de gordura, e o queijo que nesse caso aqui, junto com o frango, contém lipídios, que entra na beta-oxidação, produzindo acetil-CoA e contribuindo para a produção de ATP via ciclo de Krebs. Uma informação importante também, ele não tem acompanhamento com nutricionista, né? Então, não é uma nutricionista que prescreve a dieta para ele. Então, uma outra sugestão também nossa é justamente isso, ele buscar um profissional qualificado, de nutrição para que possa ser melhor, aproveitado e ele tenha um melhor rendimento. A ceia, então, às 21 horas, sanduíche com mussarela, então carboidrato de novo aí, proteína e gordura. Então, a proteína e a gordura proveniente do queijo e o carboidrato proveniente da fatia de pão. Aqui também é uma outra sugestão, daqui a pouco ele também poderia entrar aqui com um outro tipo de carboidrato, uma batata doce, um aipim, daqui a pouco uma massa integral, alguma coisa nesse sentido também seria uma boa opção. Também a proteína que ele poderia ter entrado aqui com ovo cozido, uma própria dose de whey protein, que são proteínas de melhor qualidade e de absorção melhor. Às 23 horas, então, ele faz a suplementação com a maca peruana e melatonina. A maca peruana, ela pode influenciar o metabolismo hormonal e melhorar a resistência à energia. Seus efeitos são mais regulatórios do que energéticos diretos. Já a melatonina, ela atua na regulação do ciclo circadiano, promovendo melhor qualidade do sono, essencial para a recuperação muscular. Então, aqui a ideia basicamente é ele ter uma melhor qualidade do sono para que ele esteja recuperado para o dia seguinte. Café da manhã, então,
antes do treino, né? Um copo de água, outra maca peruana, duas torradas com doce de leite e queijo, duas xícaras de café preto sem açúcar. Aqui uma das sugestões também, sem problema ali, o carboidrato, mas ele poderia entrar com uma proteína, daqui a pouco um ovo mexido, alguma coisa nesse sentido, para que ele tenha um pouco mais de energia ali, ele consiga se sustentar um pouco melhor, né? Então, as torradas com doce de leite, elas fornecem carboidratos simples que são rapidamente absorvidos, oferecendo energia rápida para a atividade. Então, daqui a pouco ele é uma boa opção, mas ele pode suplementar um pouquinho mais com proteína, uma proteína de melhor qualidade. Proteína e gordura, né? Fornece proteínas e gorduras ali a partir do queijo. E o café, que é um estimulante a partir da cafeína. Pós-treino aqui, aí ele entra com uma dose de proteína e creatina, então whey, né, a recuperação muscular, já a creatina aumenta as reservas de fosfocreatina nos músculos, contribuindo para a resistência rápida de ATP durante atividade de alta intensidade. Então aqui uma suplementação, ele poderia ter entrado com carboidrato de alta complexidade ali, né, para que ele consiga recuperar melhor. Então, a mesma coisa, poderia ter entrado ali com uma batata, um arroz integral, uma massa integral, também vai conter fibra e vai ajudar ele. O almoço, um copo de água, maca peruana, salada de rúcula, uma colher de arroz, duas conchas de feijão, preto, farofa, duas morangas, três pedaços de carne de gado. Aqui ele entra com uma boa quantidade de carboidratos também, né? O arroz, a farofa, a moranga. Então aqui ele acaba dando uma misturada também nos carboidratos. A proteína ali, vindo da carne de gado, uma boa opção também para ele variar. Então a proteína ali, questão de aminoácidos. Aqui está uma boa alimentação, ela está bem balanceada. Então aqui a gente não tem muita sugestão, talvez ali tirar a farofa, colocar uma outra coisa, enfim. Mas também o almoço também. O lanche da tarde, então, de novo, uma torrada com queijo, uma xícara de café preto, as mesmas recomendações, né? Daqui a pouco ele poderia jogar um outro carboidrato aqui, ele poderia estar entrando com um outro tipo de proteína, ah, né? Melhorar então esse repertório da refeição dele, ele ter mais melhor, mais rica, né, de vitaminas, carboidratos, enfim, na salada de alface, massa com molho, purê de batata e frango. De novo aqui então, questão dos carboidratos, daqui a pouco trocar a massa ali, o purê de batata, ok, mas ele trocar a massa ali, né? A massa com molho, até porque a gente não soube dos ingredientes, como é que foi feito esse molho, se é um molho industrializado, se é um molho caseiro. A gente acabou não sabendo como é que é, então ele poderia trocar por isso. Proteína de frango, né? Como eu já comentei lá no início, e a salada principalmente água, fibras, pequenas quantidades de vitamina como A e C, e minerais. Então aqui a refeição dele, e aí as nossas sugestões são essa, né? Então ele daqui a pouco substituir os carboidratos por outros carboidratos mais ricos, né? Mais completos do que o que ele vem comendo, a proteína, ele colocar um pouco mais de proteína ali, de carne, de gado, de frango, de peixe, enfim, ou outras fontes de proteína também. E é isso. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na fase da descrição do exercício do atleta, né? Mais a questão voltada para o treinamento dele, onde ele acabou nos relatando e nos enviando aqui alguns dados. Bom, no treino específico aqui, no exercício que ele nos passou, ele nos relatou aqui que no primeiro movimento que ele fez foi agachamento com peso, 10 quilos, 10 quilos de cada lado para 6 repetições. Essa foi a carga prescrita pelo, no caso, o preparador de goleiro lá, galera da parte da preparação física. A via metabólica que foi utilizada foi predominante anaeróbica alática, né, que é o sistema de fosfagênio.
A descrição do exercício é um exercício de alta intensidade e curta duração. O corpo ele utiliza o ATP-CP, onde fica armazenado nos músculos para fornecer energia rápida. Logo depois desse agachamento com peso, eles fizeram mais um treino específico para a posição de goleiro, que é transferências em 6 bolas nas telhas e 6 bolas meia altura, que é para estar, no caso, tendo situações reais de jogo durante o treino para estar preparado durante a partida. A via metabólica ela é principalmente anaeróbica lática, né, glicose anaeróbica, e a descrição ela irá depender da intensidade e duração. A energia é obtida através da quebra de glicogênio, né, no caso sem a presença de oxigênio, e sim resultando na produção do ácido lático. Os outros exercícios que ele me passou foi o padrão, foi o paredão, perdão, que é a simulação de atacante, onde o preparador de goleiro, no caso, bate a bola contra essa parede e volta no goleiro, testando tanto o reflexo dele e a parte cognitiva. A via metabólica pode envolver tanto a via anaeróbica lática quanto a aeróbica, dependendo da duração e intensidade dos intervalos de ação. E na descrição, movimentos explosivos, no caso, rápidos, utilizando a glicose anaeróbica, enquanto períodos mais longos e menos intensos utilizavam o sistema aeróbico, no caso, oxidativo. O próximo movimento lá que ele passou para nós no treino específico que ele utiliza nos treinos é um trabalho de mudança de direção com posicionamento e chutes de situação de jogo para ficar sempre atento e preparado durante as partidas. A via metabólica ela é principalmente anaeróbica lática e a descrição do exercício, mais resumidamente, envolve sprints e mudanças de direção rápidas que requerem energia rápida através da quebra de glicose. Então, galera, esse foi o nosso trabalho. A gente espera aí que tenha sanado as dúvidas, que a gente tenha ido de encontro à finalidade da proposta, né, do trabalho, que a gente descrever aí as rotas metabólicas, e bioquímicas aí, tanto da parte alimentar e conseguir juntar isso com a nossa prática, nosso dia a dia, que é a parte do treinamento físico. A gente está aberto aí a perguntas, qualquer coisa que precisarem, que tiverem dúvidas, por favor, podem mandar perguntas para nós.